primeiro lugar, acho que a gente tem que registrar que a vitória do governador Helder Barbalho foi uma vitória consagradora. Sem dúvida. Gostem ou não do governador, mas foi o mais votado proporcionalmente no Brasil. Eu acho que isso se deve, em grande parte, na minha opinião, um Estado mais ou menos saneado, quer dizer, que pôde destinar recursos de uma maneira diferente. O Helder foi um governador, tem sido muito municipalista. Quer dizer, ele é um governador muito presente. O que se criticava muito no governo do Jatene? Era a ausência dele nos municípios. O Jatene, todos nós sabemos, não gostava de viajar pelo Estado. Ele era um governador muito de gabinete. Nem de receber deputados, nem de prefeitos. Receber, né? O Helder não. O Helder é um animal político. Ele gosta de fazer política, ele recebe as lideranças todo dia, e ele faz política todo dia. Ele conseguiu montar uma equipe tecnicamente que deu respaldo para ele poder trabalhar, e ele desceu muito para os municípios. Marabá, ele foi mais de 20 vezes a Marabá. Eu fui prefeito de Marabá no governo do Jatene, o Jatene deve ter ido umas 3 vezes a Marabá. Nos 12 anos, né? Nos 4 anos que eu fui prefeito, ele foi umas 3 vezes. Eu lembro que eu fiz uma proposta a ele, que geralmente os prefeitos vão de pires na mão com o governador, eu disse: governador, vamos fazer 200 quilômetros de asfalto aqui em Marabá. O senhor entra com 100, eu entro com 100. Ele não me deu nem resposta. Então, porque ele ficou chateado comigo, porque eu rompi politicamente com ele. O Helder não foi apoiado pelo governador e pelo prefeito de Marabá, e já destinou quase 100 quilômetros de asfalto para Marabá, ou cerca de 70 ou 80 quilômetros. Então, um prefeito, um governador que já foi em municípios que nunca foram visitados por governador, como Sapucaia, Banac, né, e uma série de outros municípios menores. Então, isso aí fez com que a população de Marabá identificasse, do estado do Pará, do interior, identificasse nele com um governador muito presente. Quer dizer, e a outra opção era muito fragilizada do ponto de vista eleitoral, né? E o Helder ganhou com essa votação consagradora. Então, eu acho que ele chega com um capital político muito forte, conseguiu eleger 9 deputados federais no PMDB. Isso nunca existiu na história do Pará, de um partido eleger 9 federais. No início da campanha, a gente projetava com muita generosidade que o MDB elegeria 5 federais, elegeu 9. Projetava também com muita generosidade que elegeria 12 estaduais, elegeu 13. Então, o Helder está muito fortalecido. Qual é o problema que eu vejo para esse segundo mandato do governador? É o problema da eleição presidencial. Quer dizer, o Helder assumiu de maneira muito clara a opção pela candidatura Lula. Claro que isso tem a ver com o fato de que durante os 4 primeiros anos do mandato dele, houve tentativas sucessivas nos bastidores em Brasília de tentar acionar a Polícia Federal, parte do Judiciário, para tentar atrapalhar o governo dele, afastá-lo do cargo, abrir inquérito e uma série de outras ações para importunar o governo dele. Ele não teve paz durante esses 4 anos. Nos bastidores, você sabe disso, a fofoca que rolava o tempo todo é que uma ação de tirá-lo do cargo era iminente, né? Então, o Helder, com essa quantidade de votos que ele teve, ele quer ter paz no segundo mandato dele. Então, por isso, ele não deseja que o Bolsonaro seja reeleito. Quer dizer, e o Lula tem uma boa relação, sobretudo com o pai dele, né, com o senador Helder Barbalho. Então, eu acho que a vitória do presidente Lula para o governador Helder, para o governo dele, nesses 4 anos de mandato, é absolutamente fundamental para 2 coisas. Para que ele tenha paz para governar, do ponto de vista dessas pressões, e para que ele consiga ter um volume de investimentos grandes, porque o Pará, apesar de ter uma economia muito rica, né, é um estado dos mais desiguais do Brasil, porque a economia aqui está muito concentrada na mão da Vale, da Albrás, quer dizer, de 2 ou 3 grandes empresas, ao contrário de outros estados da federação, onde a quantidade de grandes empresas e de médias empresas automobilísticas, é muito grande. Empresas... É muito grande. Aqui só é commodity, né? Aqui é commodity, então, e muito concentrado. Então, nós temos um povo muito pobre do ponto de vista econômico. Então, nós precisamos de fortes investimentos federais. E o Helder sabe que ele não terá isso caso o presidente Bolsonaro seja reeleito. Por isso que, para o governador Helder Barbalho, a eleição, para que ele tenha paz para trabalhar e tenha
investimentos para poder trabalhar, a eleição do presidente Lula é importante. Eu só queria, para não passar em branco, de registrar que o Bolsonaro, no caso do piso dos professores, ele fez graça com o chapéu alheio, porque ele não destinou recurso extra. Ele jogou o piso para prefeitos e governadores se virarem, fez demagogia com os prefeitos e com os governadores. A mesma coisa ele fez com o piso nacional da enfermagem. Ele jogou para a galera, ao levar a compactar com a aprovação da lei, porque sabia que não tinha recurso garantido para garantir o piso, para depois jogar para cima do Supremo Tribunal Federal a culpa por não ter aprovado e implementado o piso da enfermagem. Na realidade, a culpa não é do Supremo. O Supremo apenas disse, não, vocês aprovaram fazendo demagogia, porque vocês não disseram de onde vai sair o dinheiro. Se ele tivesse realmente interesse em que esse piso fosse aprovado, ele tinha que dizer, olha, o dinheiro vai sair do orçamento secreto, eu vou tirar metade do orçamento secreto e vou destinar para garantir o piso nacional dos enfermeiros. Nem o Bolsonaro, nem o Arthur Lira fizeram isso, porque não é esse o interesse deles. Queriam apenas fazer demagogia com os enfermeiros brasileiros. E, do ponto de vista da pandemia, ele é responsável por boa parte dessas milhares de mortes ao atrasar o processo de vacinação, ao fazer campanha contra o uso da máscara, campanha contra a vacinação das pessoas. Então, está na conta dele uma parte dessas mortes. Não todas, evidente, porque boa parte delas iriam acontecer. Quanto ao governador Helder, foi reeleito pela sua população, por sua esmagadora maioria, porque a insegurança que tomava conta do Pará antes do Helder assumir, a violência, o Helder conseguiu colocar em patamares aceitáveis. A segurança pública melhorou muito. Os investimentos melhoraram muito em praticamente todos os municípios paraenses. Por isso ele foi reeleito. Então eu acredito que nós temos que seguir juntos com o governador. O governador está indicando que agora o melhor para o Brasil, para o Pará, para o seu governo, é a eleição do presidente Lula. Eu acho que nós temos que passar por cima de polêmicas secundárias. A questão do aborto. Quem mais pratica aborto no Brasil, meus amigos, é a elite. E o grosso da elite está apoiando a candidatura do Bolsonaro. Quem mais consome cocaína está na elite. Está a maioria apoiando a candidatura do presidente Bolsonaro. Então nós vamos tirar essas questões, são menores do debate, é hipocrisia. Vamos tratar do principal. O que pode melhorar a vida da maioria do povo pobre e trabalhador. Eu acredito que a candidatura do presidente Lula é melhor e para o estado do Pará é muito melhor ainda porque é amigo do governador Helder. Muito bem, João. Muito obrigado, Vlad, João, Salame. Olha, a gente fica por aqui, nosso tempo esgotou. Próxima terça-feira tem mais de Jorge Brandão na Rede, sempre trazendo convidados desse naipe, que se garantem no debate, que estarão sempre aqui se defendendo suas posições com democracia e com liberdade. Boa noite e fiquem com Deus. Diógenes Brandão na Rede. Diógenes Brandão na Rede.